Olá, meus nobres amigos inscritos e membros do canal Spook Houses Casas Assombradas. Tio Spook aqui novamente, só mudando um pouquinho o cenário, explorando um pouquinho mais esse quarto maravilhoso de gravação que eu tenho. Hoje nós vamos falar sobre uma coisa muito interessante, que é o que nunca lhe falaram sobre as cerimônias de ocultismo. Essa semana, infelizmente, eu publiquei alguns vídeos um pouquinho mais delicados que mexe com o âmago das pessoas, e muitas pessoas vieram, principalmente pessoas de 12 anos, 13 anos, 14 anos de idade, que não têm tanta instrução nem na vida, nem dentro da espiritualidade, me questionar sobre alguns pontos e argumentos. Eu adoro quando crianças se manifestam sobre assuntos de gente grande. Veja, na minha época, o conhecimento era ensinado por pessoas que tinham mais valia. Mais valia é uma palavra, uma frase muito interessante que surgiu, 20, 30 anos atrás, que designava então pessoas que tinham algo a agregar ou objetos de valor a agregar. Então, quando você ia fazer um curso, você ia aprender algo, você estava atrás de uma palavra chamada mais-valia. Mais-valia é quanto realmente aquele ensinamento, aquela pessoa ou o curso que você está comprando vale. Durante muito tempo, então, os ensinamentos eram passados por grandes professores, mestres realmente sobre o assunto, escritores, pessoas que tinham lugar de fala, pessoas que vivenciaram tudo aquilo, acadêmicos que saíram da teoria e foram fazer pesquisa de campo. Hoje, infelizmente, nós temos uma inversão de papéis muito grande. Veja, toda pesquisa de campo sobre qualquer assunto é embasada dentro de uma análise qualitativa, quantitativa, experiências, vivências, pessoas que documentaram toda a parte teórica, todo um contexto de aplicabilidade, bem como, então, a prática, se realmente tem ou não um resultado. Eu lembro que um dos trabalhos acadêmicos sobre terapias complementares caiu na minha mão e foi um trabalho feito tendenciosamente pela USP, mas que era factível o resultado. Uma pessoa resolveu fazer uma pesquisa junto a enfermeiros para ver se realmente eles conheciam tratamentos complementares para ser aplicados em hospitais, com a anuência do hospital. O hospital topou essa brincadeira de, ok, vamos ver se tem então um resultado. Esse entrevistador pegou um grupo de profissionais da área da saúde e perguntou: você conhece alguma terapia complementar? Conheço florais, conheço fitoterapia e conheço reiki. Você quer aplicar junto aos pacientes para ver se o resultado realmente é real ou não? Então pegaram uma amostragem de pessoas que realmente tinham enfermidades, outras que não eram tão graves as enfermidades, outros que não tinham tantas enfermidades assim, e fizeram com ou sem o efeito dito placebo, fazendo com que as pessoas recebessem ou não o tratamento. Alguns não receberam, outros receberam, outros foi somente água ao invés de certas substâncias e tudo mais. Fizeram o teste. Os pacientes que receberam os tratamentos complementares, eles tiveram realmente um resultado muito melhor na área da saúde. Porém, o trabalho não foi validado. Por quê? Porque perguntaram para essas pessoas se elas sabiam o que elas estavam fazendo. Elas falaram que não. Que elas simplesmente fizeram um curso, 2 cursos, não tinham o menor conhecimento do que era realmente o reiki em termos mais profundos, ou mesmo a aplicação de florais, simplesmente colocavam para as pessoas. O resultado foi positivo, mas elas não sabiam o que estavam fazendo. Isso também impacta diversas áreas dentro do ocultismo. Por quê? Eu fui Rosa Cruz durante 12 anos da minha vida. Poucas pessoas hoje sabem o que acontece dentro da Ordem Rosa Cruz. Estamos levando em consideração, então, um grupo brasileiro de cristãos, e em sua maioria jovens de 15 a 17 anos que começam a aprender conceitos de magia e vêm com deturpações, claramente, sobre conceitos, acreditando que garra duende existe, que gnomos, fadas, elfos e tudo isso existe, que realmente existem deuses ou Deus e todos esses aspectos ligados ou não a uma religião, mas todos baseados no que eles acreditam, nas suas próprias experiências pífias e anômalas de sua consciência. Novamente,
Para eu poder determinar o que é certo ou errado dentro da espiritualidade, eu percorri 30 anos da minha vida. Eu só fui entender quem foi Deus nos últimos 5 anos da minha vida, quando eu tive contato com teólogos liberais. E que foi realmente uma mudança absurda dentro do meu conhecimento, uma vez que, como eu já era budista, já não acreditava em Deus, mas eu não tinha embasamento para entender quem foi Deus. E quando eu entrei dentro da teologia liberal, graças, obviamente, a grandes pessoas que, por meio da Dani, me elucidaram com tanto material acadêmico, eu descobri quem foi Deus. Então, quando a gente busca conhecimento e busca entender todos os aspectos depois de anos de pesquisa, a gente pode realmente nos fundamentarmos entre coisas que são reais ou não são reais. O que é crença, o que é uma mitologia, o que está dentro de um aspecto religioso e o que são devaneios de uma mente de criança que acha que sabe alguma coisa. Quando eu entrei na Ordem Rosa Cruz, eu entrei em 1999, onde muitos de vocês nem haviam nascido. Eu me deparei com coisas muito legais dentro da Ordem Rosa Cruz, em sua maioria cerimônias. A Ordem Rosa Cruz é repleta de cerimônias. Cerimônias para você se tornar membro de Atrium, cerimônias para você poder passar dentro de graduações, pois é como se fosse uma pirâmide, em todos os aspectos. Essa pirâmide significa que da base você vai para o topo e você tem que passar por cerimônias. Algumas cerimônias você pode fazer em casa, algumas cerimônias somente presencialmente com o líder de Atrium, né? Aquele que realmente te fará uma cerimônia para que você possa se vincular à loja e depois, então, ter os seus graus ali reconhecidos. O martinismo, no entanto, o martinismo também foi uma época muito legal da minha vida, gostei muito do martinismo, tá? Que vem de Louis Claude Saint-Martin e que tem conhecimentos muito legais, até históricos, para nos ensinar dentro de quem foram as personalidades que mudaram a ideia, saindo de um escopo de religião para um escopo esotérico e místico. Infelizmente, a falha está aí. Por quê? Madame Blavatsky, Alice Bailey, Anne Besant e todos os outros que fizeram parte do enredo esotérico, oculto e místico, eles tentaram achar sincretismos entre as religiões, retirando todo o aspecto de cerimônias, da mística, da mitologia e tudo mais, e unificando dentro de princípios matemáticos ou astrológicos, ou mesmo utilizando-se do sincretismo entre as crenças para buscar, então, o que eles queriam. Então, a manipulação dentro das escolas esotéricas surge através do o que me interessa é o que eu vou separar e trazer para vocês. Veja, quando surge a Ordem Rosa Cruz, por Christian Rosenkrantz, ele vai até o Egito e pega realmente o momento em que os egípcios eles deixam de ser politeístas para realmente estarem somente, unicamente, exclusivamente dentro de um único aspecto de um Deus. Eu não me lembro se foi Ramsés ou Tutmés IV, o terceiro, que unifica-se então o Egito, trazendo o conceito de único Deus. E a partir desse momento, Christian Rosenkrantz fala, aqui então me interessa. Porque a Europa acreditava somente em um único Deus, porque só existia um único Deus advindo realmente do cristianismo. Origem também do catolicismo. Então fica mais fácil convencer as pessoas quando se existe um único Deus. E não quando se tem o culto de um panteão, onde você vai ter que abrir mão do culto do seu Deus para exercer então o culto de vários deuses. Quando surge então Anne Besant, Alice Bailey, Madame Blavatsky, toda esta parte oculta e mística, eles tiram a religião e deixam a religião de lado para pegar somente tudo aquilo que interessa. Então a manipulação da Cabala, a exploração dos conceitos judaicos, tentando criar uma máxima junto ao cristianismo, para depois criar com a astrologia e fazer toda uma mística sobre o tema e comercializar. Isso foi um dos temas de uma dessas escritoras. Eu lembro que eu estava procurando livros numa famosa editora, não lembro se foi a Cultrix ou Pensamento, e tinha lá o esoterismo cristão.
Eu falei, de onde tiraram essa merda? E aí então surge esta ladainha imensa, essa mescla e deturpação. Então eu pego as religiões, eu retiro o que não me interessa, eu exploro somente as cerimônias e tirando a cabala, que não pode ser tratada de qualquer maneira, tem que ser realmente respeitada e tratada junto a um rabino, um radicíssimo, que vai realmente explicar a origem de tudo, entender claramente o que é a cabala, ver a cabala prática e a meditação cabalística, mas não, explora-se então, retirando-se o direito reservado e preservado do judeu para que os místicos explorem isso. Quando um moleque de 15 anos, então hoje, nos dias de hoje, abre a internet, ele é bombardeado por esse lixo que a gente vê desta ladainha mística que existe nos dias de hoje. A ladainha mística que teria então muito valor a agregar junto às suas religiões, pois fazem parte do judaísmo, fazem parte do budismo, que infelizmente muitos deturpam, inclusive com a prática errada de mantras, que acham que budismo é só mantra, e eu sinto, lamentavelmente, pelo seu baixo nível de inteligência, se você acha isso, notoriamente você é uma pessoa que não tem a devida instrução na vida, bem como o hinduísmo e diversas outras. Cara, eu conheço gente que mistura umbanda, quimbanda, candomblé e hinduísmo. Tirou isso. Eu conheço cara que se transveste de pastor presbiteriano para depois fazer trabalho de amarração, depois se transveste de hindu, de budista e depois acaba virando judeu. Você fala, caracoles, de onde tira isso? Então hoje a gente está vivendo uma grande prostituição mística na internet. As pessoas estão tentando se desvincular das religiões porque elas são incapazes de seguir realmente as religiões e comercializam, prostituindo todo um ensinamento da maneira como elas querem. Isso faz com que a molecada hoje, de 13 anos, 12 anos, que comece a entrar dentro de um critério místico, ache que tem razão. Por quê? Porque é bombardeado na internet por esses pseudo-praticantes místicos que não têm fundamento, que não têm embasamento, que não têm experiência, que não têm know-how, que não seguiram as religiões durante 15, 20, 30 anos para buscar o devido conhecimento, entender todo o princípio das crenças, o rito, mito e o ethos criado de cada religião, entender a história, como se aplica em seu tempo, e como eu posso trabalhar uma única religião nos dias de hoje. Eu não posso seguir 2, 3, 4 religiões. O cara que segue 2, 3, 4 religiões, ele não é ninguém. Ninguém. Quando eu fui 10 anos espírita, eu frequentei 5 centros espíritas diferentes. E eu achei sensacional essa experiência. Porém, quando eu saí do centro espírita, pois eu já estava adentrando no budismo tibetano, eu já estava gostando, já estava lendo, já estava me preparando para uma conversão, eu deixei toda a bagagem espírita no centro espírita, inclusive o meu título de médium de incorporação, pois ele não exerce, eu não exerço mais essa atividade e ele não reflete mais dentro do budismo. Então eu não posso me denominar médium de incorporação, pois não faz parte da religião que eu sigo. É igualzinho um babaca da internet que eu vi, que o cara se denomina médium hindu. A palavra médium no hinduísmo não trafega, uma vez que o hinduísmo, sendo uma das religiões mais antigas, só tem 2 habilidades claras e intrínsecas, que é a vidência e a clarividência. Todo e qualquer texto de yogis e mestres yogis antigos, eles não sabem o que significa medium ou médium. Eles vão trabalhar a questão de vidência e clarividência. E o cara se autodenomina médium hindu. E o mais interessante é que quando isso bate na porta de uma criança de 12 anos, ela acha que aquilo é uma verdade absoluta. E ela passa a cultuar pessoas, ela passa a idolatrar o que essas pessoas falam, elas passam a cultuar o medo que é propagado por esses indivíduos. Há muito tempo atrás, me perguntaram sobre a questão dos ditos demônios da Goécia. Tudo bem, vamos fazer o teste e ver se eles existem.
Fui lá e trouxe então Valak, o que nada mais era do que um apanhado de meros obsessores. Então uma pessoa que estaria fazendo um pacto com Valak, na verdade estaria vendendo a sua própria alma, entre aspas, ou seja, vender a alma no sentido de estaria compactuando com pessoas que faleceram e que estão trafegando aí, que eram usuários de drogas, prostitutas, pessoas que eram ladrões, assassinos, que giram em torno então deste dito demônio que nunca existiu. Novamente, o que vocês têm que entender é que toda religião tem uma cerimônia. Quando você vai para o catolicismo, a Igreja Católica, ela possui uma missa. Ela possui um passo a passo. Você levanta, senta, levanta, senta, levanta, senta, levanta, senta, reza, 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 levanta, senta, reza, 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 reza. Comunga o corpo de Cristo, o sangue de Cristo, senta, levanta, reza, 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 senta, levanta. É assim. E ele fala em latim, ou ele fala em inglês, ou ele fala em português, mas a missa toda ocorre por uma cerimônia. Essa missa tem uma tradição, e essa tradição é mantida. Eu já frequentei sinagoga. Dentro das sinagogas acontecem também tais cerimônias. Essas cerimônias são repletas de música, de canto, dança, tem toda uma mística, existem os homens que sobem, pegam na Torá, leem, eles fazem todo um processo, pois o cérebro humano trabalha com esta maneira. Para que uma pessoa, um místico, ele faça com que você acredite naquela cerimônia, ele precisa de elementos. Ele precisa de vela, pentagrama, ele precisa de candelabros, ele precisa de jogo de tarô, ele precisa de búzios, ele precisa das ferramentas para que você passe a acreditar nessa mística. A mente do ser humano é condicionada em aquilo são objetos mágicos, tais objetos têm valor, tais objetos respondem por uma vibração junto ao mundo espiritual e com isso então tais objetos podem interferir junto ao mundo espiritual. Ok. Se um místico pega, por exemplo, sei lá, uma adaga, e ele acredita que aquela adaga realmente é poder, e ela vai exercer poder sobre os espíritos, a mente dele é colocada para poder fazer esse processo. A forma de pensamento que ele gera é voltado para que essa adaga, então, tenha poder sobre domesticar espíritos, comandar espíritos. Isso significa que os espíritos vão obedecer? Não. Mas isso significa que você passa a acreditar, uma vez que ele usa o manto para isso, uma vez que ele usa um cordão que fica na cintura para isso, uma vez que ele tem um pentagrama no peito, os símbolos de não sei quem, diversos anéis na mão e uma adaga. A sua mente, como consulente, como uma pessoa que está utilizando-se desse arcabouço ali, do conhecimento de outros, passa a acreditar que esse cara sabe o que ele está fazendo. Qualquer objeto mágico pode comandar espíritos? Não. Qualquer objeto mágico tem poder sobre espíritos? Não. Eu tenho provas disso? Tenho. Que provas? Durante mais de 20 anos, eu entro na casa de pessoas e retiro energias da casa das pessoas, sejam formas de pensamento ou mesmo consciência de pessoas que faleceram. Eu já vi pessoas que tinham cruz na parede, quadro de Jesus Cristo, estátua de Virgem Maria. E eram pessoas que usavam drogas, se prostituíam, eram pessoas que faziam mal aos outros, dentre outros aspectos. As imagens fizeram diferença? Nenhuma. E quem realmente solicitou a limpeza de casas e análise de casas e sabe muito bem do que eu estou falando, que tinha lá um quadro de Jesus, existiam muitos obsessores em volta do quadro de Jesus. Porque para eles não faz diferença, eles não sabem o que significa. A consciência deles não mais reconhece essas imagens, uma vez que a atenção deles só fica preso naquilo que interessa. Veja, se você chega para um usuário de drogas e fala, nossa, que pôr do sol lindo, ele está pensando na droga, ele não está pensando no pôr do sol. Isso faz com que todo e qualquer objeto mágico só seja mágico para o seu próprio dono. Os poderes atribuídos a esses objetos, eles passam a ser do próprio dono.
Veja, no budismo tem coisas muito interessantes, que existem objetos que são muito, muito mais valia. Existem, por exemplo, a utilização de kanglins, que são flautas feitas de fêmur humano. Alguns praticantes, que são realmente praticantes com honrarias, lamas, tulcos ou grandes professores e mestres do budismo, eles doam o seu corpo para que certos objetos sejam feitos, tá? Então uma pessoa morre, ele usa um kanglin. Um kanglin, ele tem a possibilidade de atrair seres do mundo espiritual e expurgar os seres do mundo espiritual. Por quê? Primeiro porque ele é feito daquilo que era um ser do mundo espiritual, um osso humano. Quando uma pessoa vê o osso humano, ele sabe o que é o osso humano. Ele entende que aquilo vibra como o corpo dele vibrava. Ele tem uma analogia de vibração de um osso, pois era um humano, para com o corpo espiritual daquele ser, pois é dali que veio a estrutura física que comportou aquele ser do mundo espiritual. Ele olha, ele entende que aquilo é um fêmur, pois vibra da mesma maneira que ele vibrava. Existem objetos que são feitos de kapala humana, que é o topo da cabeça de um ser humano, que são os tambores. Esse tambor, além, obviamente, de ter uma representação sonora, ele também tem uma vibração por ter feito parte de uma estrutura de um ser humano. Ele é utilizado para marcar o tempo das músicas, ele é utilizado para você chamar os seres para que eles obtenham as oferendas, por exemplo. Ele também faz uma marcação do tempo da batida do seu coração. Esses objetos, eles têm um porquê. E veja, é muito engraçado porque em nenhum momento o budismo busca afastar os espíritos. Ele busca atrair os seres para que eles possam ser encaminhados por uma reencarnação ou um renascimento auspicioso. Em nenhum momento o budismo tem medo de espíritos. Como o cristão tem, como o espírita tem. O que eu falo para vocês é, todo e qualquer tipo de cerimônia mágica, ela é para aquele que faz algo ilusório ou algo para que a mente dele trabalhe para que funcione. Para aquele que está vendo, não existe um valor a não ser a cerimônia como em si, que a pessoa fica impressionada dizendo, porra, que legal, o cara pode usar pólvora, o cara pode fazer sacrifício de animais, então pelo sacrifício do animal na sua frente, você acha que funcionou. Banho de sangue, para mim, é muito ruim. Se alguém mata um animal na minha frente para um sacrifício, realmente eu tenho vontade de chamar a polícia, eu tenho vontade de dar um escândalo, eu tenho vontade de chamar Luísa Mel para poder resolver essa situação. Mas a lei permite. Eu acho que animais não precisam morrer por causa de uma cerimônia como essa. E tem muitos babalorixás africanos que já deixaram de utilizar animais para poder utilizar, então, certas plantas ou outras substâncias. Então, quando eu falo para vocês, eu vou atrair seres do mundo espiritual, eu não preciso de objetos desta magnitude. Eu posso usar a intenção, uma vez que o praticante, então, que utiliza-se desse ocultismo, ele vai utilizar a intenção acima de tudo. Novamente, ele passa a achar que aquela adaga afronta espíritos. Ele coloca a intenção dele. Ele acha que o pentagrama tem uma representação sobre espíritos, ele coloca a intenção dele. Porque, veja, se pentagrama realmente funcionasse, todos utilizavam. Mas não funciona. O pentagrama é simplesmente para a sua mente estar programado para aquela finalidade e nada mais que isso. Você cria a intenção, mas não necessariamente os espíritos vão relacionar-se, vão entender ou vão evitar adentrar ali. Novamente, quero que vocês prestem atenção. Toda a cerimônia mágica dessas religiões, ou mesmo da Ordem Rosa Cruz, do Martinismo, Ordem Templos Ortones, Estrela de Prata, Astro Argentum, todas essas cerimônias de todos os ocultistas é para a sua própria mente estar concentrada naquela cerimônia, criar formas de pensamento para poder utilizar-se de espíritos do mundo espiritual, consciências de pessoas que faleceram, para ou explorá-las
por meio de trabalhos de amarração amorosa, por meio de trabalhos de maldizer, maldições, jogar essas energias para outras pessoas, escravizando pessoas que faleceram, ou mesmo utilizando-se tais seres para trazer benesse à sua pessoa. Veja, eu vou chamar a tia Hermenilda, que morreu há 30 anos atrás, que está perdida no mundo espiritual, que nem sabe o que aconteceu com ela, para me trazer riquezas. Eu acho hilário, você imagina ela saindo do banco com 2 malotes de dinheiro flutuando. E os seguranças ali olhando, falando, você está vendo que aquele malote está se movendo e está saindo do banco? É a tia Hermeneusa que está levando lá para aquele pai de santo, aquele mago, o dinheiro, pois ele está fazendo o rito da prosperidade. Ah, então tá bom. Vocês entendem? E aí quando vem um moleque de 12 anos me afrontar, dizendo que eu estou errado, eu dou risada e acho triste, pois você vê o conhecimento pífio e medíocre que ele tem, tanto da vida, nunca saiu da casa dos pais, vive às custas dos pais, fica gravando joguinho, publicando na internet lá, ele jogando joguinho, e querer discutir sobre algo que ele não tem lugar de fala. O que a gente tem que entender são as entrelinhas, o que estão por detrás de cada cerimônia. Novamente, eu posso fazer dos 72 anjos caídos aqui, atrair cada um dos demônios da Goécia. E vocês vão ver que não existem demônios, que não existe nenhum desses seres, e que realmente o que está por trás disso são somente espíritos de pessoas que faleceram, os quais são material dessas pessoas para poder então gerar a elas ou ao seu consulente que paga 5 mil, 10 mil, 15 mil reais um trabalho de maldizer, ou um trabalho de amarração amorosa, um trabalho de prosperidade, para com esse pai de santo, fazer com que essas consciências se tornem escravas. É só isso. Vocês entendem? Se vocês estudarem a história de toda manifestação mística, oculta e esotérica ou exotérica, ou o que você quiser, vocês vão ver que existem 2 princípios, microcosmos e macrocosmos. Coisas que acontecem dentro de nós, da nossa mente, das nossas emoções, do nosso corpo físico. Nossas conexões de bioenergia, nossas conexões com o nosso ego, com o nosso eu, com o nosso eu espiritual. Isso são estudos que advêm do hinduísmo e do budismo, onde esses místicos exploraram até não poder mais. E eu chamo de estupro religioso, porque retiraram a religião, nunca entraram no budismo, nunca entraram no hinduísmo, pegam somente o que os livros de autoajuda trazem, e o budismo não é autoajuda, nem o hinduísmo é autoajuda, vai muito além disso, para poder então prostituir os ensinamentos. Quando a gente entra no macrocosmos, que são a natureza, a força magnética do planeta, a energia que está ao nosso redor e a criação de seres metafísicos, sejam as formas de pensamento ou a criação de um Deus, por parte de qualquer crença, pois cada crença tem um ser metafísico a qual ele reverencia, menos o budismo, que não possui um ser metafísico específico como o catolicismo, o cristianismo, que tem Deus, ou o judaísmo, que tem o seu Deus do Velho Testamento, ou mesmo os egípcios, que possuem todo um panteão ali, né, o paganismo deles, com vários deuses e tudo mais. Cada religião vai perseguir, então, aquilo que ela acredita. Isso é um macrocosmos. A criação de um ser metafísico, a manifestação da energia do que está fora do meu corpo, fora das possibilidades do que eu controlo dentro de mim. Para que eu passe, então, a utilizar desse mecanismo de fora para dentro e para manifestar, então, a criação de algo. Eu manipulo a energia, por meio da minha energia, misturo e crio. É só isso. E aí surge, então, a manipulação de garra duende, que não existe garra duende, a criação de fadas, ondinas, salamandras, elfos, orques, trolls e tudo mais, são somente arquétipos da natureza, vistos lá na Noruega, lá na Finlândia,
lá nos povos nórdicos, nos celtas, que cultuavam a natureza. O mesmo se reflete, então, na África, onde você tem Oxóssi, o rei das matas, onde você tem Xangô, as montanhas, onde você tem as águas por Iemoja. E assim vai. Cada religião tem a sua mitologia. E quando crianças de 12 anos, de 15 anos pegam essa mitologia e prostituem, falando, existe garra doente, eu prendi um garra doente no pote, enfiei um garra doente no cu, eu tenho uma fada no meu saco, eu tenho, sabe? Vocês percebem que há uma banalização de uma das religiões, há uma banalização de conceitos, há uma banalização de princípios pré-determinados por uma religião numa certa época em que passava a idolatrar a natureza, cultuar a natureza por meio de simbologias. É somente isso. É por isso que cada religião ela possui um valor muito legal para se fazer pesquisas. O esoterismo, misticismo, infelizmente, ele pega todas essas religiões, bate no liquidificador, tira o que ele quer e te vende aquilo que você quer. Não é aquilo que ele quer, é o que você quer. Pois você dá dinheiro para os místicos, você alimenta toda essa egrégora, você cria, então, infelizmente, uma codependência para com isso. Eu não sou místico, eu não sou mago, a não ser, né, meu pai me ensinou essa magia aqui que eu acho sensacional. Eu não faço magia. Quando eu entrei no budismo tibetano e eu vi a religião como ela é muito bem feita, como ela realmente é bem trabalhada, como ela segue princípios que até hoje se refletem diariamente, sendo cíclicos. E eu estou falando do budismo tibetano Vajrayana, que é o mais completo do mundo, uma vez que o próprio Zen ou os outros, eles só pegam uma pequena parte de conhecimento do que realmente foi o ensinamento do próprio Siddhartha Gautama. Então, quando você pega o budismo tibetano, onde tem todos os 3 giros da roda do Dharma, onde tem os princípios reais de todos os ensinamentos antigos, do Theravada, do Mahayana, espelhando-se junto ao Vajrayana e fazendo com que todo um completo seja te entregue, falando, cara, eu vou te entregar a melhor e a mais completa religião de todas que você já viu. Você fala, cara, que espetáculo. Você vai aprender realmente quem é você. Você vai entender os princípios de bioenergia atrelados à religião e como os grandes Mahasiddhas, como os grandes professores daquela época utilizaram-se dessas energias para poder ajudar pessoas. Não é uma mística, não é uma máxima, não é um ocultismo, mas sim ferramentas que foram observadas dentro do microcosmos, ferramentas que foram utilizadas dentro do indivíduo para poder modificar o que está fora. O Dalai Lama uma vez disse, para a gente poder mudar o mundo, a gente primeiro tem que olhar para o nosso quarteirão. Se a gente limpasse, cada um cuidasse do seu próprio quarteirão, limpando o seu próprio quarteirão, o mundo seria mais limpo. Mas para eu poder limpar o meu quarteirão, eu tenho que identificar onde está a sujeira. A sujeira não está fora, a sujeira está dentro de nós, pelos nossos viés, pelos nossos achismos, pela maneira como a gente age errado dentro da própria crença que nós estamos. Quando vocês prostituem a sua própria crença, o que eu mais vejo é católico e cristão pecando e errando. A Monja Coen tem uma passagem em um livro que é muito controverso e gera umas certas brigas, né? Então, para ela, né, perguntaram para ela qual é a diferença entre o cristão para o budista. Aí ela me fala que o budismo não pede desculpa. Aí o pessoal ficou pensando, mas por quê? Porque o budismo ele reflete várias e várias vezes antes de cometer um erro. Então nós vivemos em uma sociedade onde as pessoas preferem pedir desculpas pelos seus erros ao invés de não cometê-los. Isso eu vejo na internet constantemente com canais cristãos que vêm a público, né? Atacam outros canais, xingam, humilham, detonam, colocam apelidos horrorosos, mas arregaçam o ser humano na internet simplesmente pela própria ironia cristã, pois eles são canais cristãos. Aí quando são levados a um juiz,
E o juiz, né, fala, bom, eu quero saber como é que a gente vai resolver isso. O cristão fala, eu queria pedir desculpa. Não seria mais fácil não fazê-lo? Não seria mais fácil não cometer o erro? Não seria mais fácil você parar de querer explorar a internet e querer realmente lacrar, lucrar em cima de outro canal, tentando destruir a imagem de outro canal? Não seria mais fácil não fazê-lo do que vir a público e pedir desculpa? Na verdade, não a público, né? A um juiz. Então o cara ganha nas duas pontas. Ele ganha destruindo a imagem e depois ganha pagando de bonzinho. É isso que eu falo para vocês. Busquem entender todas as religiões. Busquem compreender o rito, mito e o ethos de cada crença. Busquem ouvir quem passou durante a vida toda estudando as religiões, explorando realmente os conceitos, entendendo os conceitos, trazendo elucidações e traz realmente a coisa para e passo. O que é, o que não é, o que deve ser, o que não é, como eu posso trabalhar isso, sabe? Ao invés de ir atrás de magos, de místicos, de gente que faz pacto, esse tipo de coisa. É sério. Esqueçam essa questão de, eu sou universal. E não estamos falando da igreja universal, não. Estou falando daquele princípio da universalidade da crença, né? Eu sou tudo. Quem é tudo não é nada. O budismo, uma vez perguntaram para uma lama, né, quanto tempo levaria para se aprender o budismo? Ela falou, uma vida inteira. E mesmo assim você não vai conseguir aprender tudo aquilo que é ensinado. Não vai. Imagina o judaísmo, imagina o hinduísmo, imagina outras religiões que você realmente tem que estudar muito. Comprar livros, coisa que um menino de 12 anos de idade não tem recursos financeiros nem para isso. Então ele vai explorar páginas tendenciosas da internet e levantar viés e questionar uma pessoa que tem mais de 30 anos de estudo, obviamente de outras religiões, achando que ele tem razão. Não. É uma total falta de respeito isso. É uma total falta de respeito. É por isso que ele foi deletado do canal. Eu achei o ápice realmente da falta de bom senso isso. Então, novamente, busquem estudar, busquem compreender. Eu já trouxe livros para vocês. Mircea Eliade, um puta de um escritor sensacional, com livros acadêmicos explicando como se dá a origem das crenças. O budismo tem que se ter conversão, você tem que se tornar praticante budista, vai ter que ir até um templo budista, Vajrayana, entre no Google e procure, não me mandem e-mail perguntando, Tio Spook, tem algum templo aqui na minha cidade? Eu não sou GPS. Entre no Google, procure no Google, vá atrás, tá? Se tiver que viajar, vai ter que viajar. Hoje eu tenho aula com lamas dos Estados Unidos, se eu preciso fazer retiro, eu pego aqui um avião, vou para outro estado, faço o meu retiro, porque a vida é assim, a gente tem que correr atrás. Não é ficar com a bunda sentada na cadeira, temos que ir atrás de onde está o ensinamento. Então é o que eu falo para vocês. Vão atrás das religiões, adentrem nas religiões, busquem entender o que está por detrás das religiões, vão ter altos e baixos, sempre vão existir altos e baixos. Toda crença, ela possui sim certas obrigações que você tem que fazer, pondere, analise, veja se essas religiões são para você, se não for, saia, troque de crença e assim por diante. Pelo menos vocês vivenciaram uma religião, buscaram entender, compreender, entender o que está por detrás daquilo e ir atrás de outras. E lembre-se, compre livros acadêmicos de pessoas qualificadas, de pessoas que realmente trazem uma elucidação acadêmica sobre isso. É deveras importante. Embora tenham escritores não acadêmicos muito bons, quando a gente pega acadêmicos, eles não têm viés nem fundamentalista, nem liberal. Ele vai buscar realmente elucidar de uma maneira neutra o que está sendo ensinado. E afastem-se do fundamentalismo e do proselitismo, porque isso aí só prejudica o esclarecimento sobre realmente o que são as religiões, tá? Bom, é isso, eu agradeço a todos, eu espero que vocês tenham entendido os devidos recados que eu passei. É sério, é complicado, mas de novo,
Se vier comentários desse tipo de ai, porque você está errado, sim, a Goécia funciona, eu vou deletar do canal, porque já foi comprovado aqui, eu posso fazer dos 72 anjos caídos, não tem problema nenhum, eu chamo Lulu da Pomerânia, eu chamo Baal, Bafomé, Astarote, eu chamo Lilith, eu chamo quem vocês quiserem, faço a cerimônia aqui num quarto anti-ruído, gravo o áudio e aí a gente analisa. De novo, nada mais legal do que ter quantitativo e qualitativo, tá? Novamente, isso daí não é religião. Goécia não é religião. Não é religião. Goécia é uma prática vista dentro de algumas ordens esotéricas que tem uma outra finalidade com as quais vocês nem imaginam, mas é tipo uma coisa mais simples do que vocês imaginam. E o que está por detrás disso são simplesmente os nossos próprios demônios. Mais nada. Só os nossos próprios demônios. E o que reflete nos nossos demônios são os nossos próprios obsessores. E é isso que se manifesta. E voa lá. Tá bom? Então é isso, muito obrigado por assistir o vídeo até agora. Como recadinhos finais, todo mundo aqui sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo. Sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam para que por meio de técnicas complementares a gente passe a complementar a medicina e não substituir. Tem que avisar algumas pessoas, nós não substituímos, nós complementamos. Junto aos tratamentos para problemas físicos, emocionais, mentais, bem como as limpezas de casa e as análises de casas. E para aqueles que querem passar por isso, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com e lá vocês vão obter todas as devidas informações, bem como os respectivos valores. Sim, eu cobro porque eu sou um profissional das práticas integrativas complementares. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 3 formas de donation: PayPal, seja membro, valeu. Os 3 encontram-se aqui abaixo, basta você clicar em qualquer um desses linkzinhos e vai ser levado a uma pagininha que você pode doar qualquer tipo de valor que nos ajude muito. E por último, nosso site, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.